Já, assim, nos anos 90, com o colapso da União Soviética, se abre uma nova ordem mundial, uma crise. Você já tinha né? nascido quando a União Soviética entrou Já. no colapso? Eu era bem pequenininha. Eu tinha 3 para 4 anos, quando a União Soviética caiu. Não passou por esse sofrimento? Não sofri nada, nem percebi. Quando eu me dei conta, já era. Mas, enfim, eu acho que o que acontece hoje, na atualidade, é um recrudescimento ou um novo momento de maior profundidade da crise sistêmica do capitalismo. Né? Então, para a gente entender o fenômeno do começo do neoliberalismo, lá nos anos 70, que é o que repica em Cuba nos anos 90, e o que acontece hoje, é importante entender esse conceito de crise sistêmica do capitalismo, que significa que o capitalismo sempre chega em barreiras de quase... de esgotamento da sua expansão de acumulação e precisa encontrar novas fronteiras de expansão para sua acumulação continuar acontecendo. Uma grande revolução tecnológica que gerou uma nova fronteira de acumulação foi a economia digital e toda a bolha especulativa da inteligência artificial recente, por exemplo, tem a ver com isso. Então, a digitalização das finanças, tudo isso vai azeitando a crise sistêmica do capitalismo, permitindo que o capitalismo encontre novos caminhos de expansão. Então, eu acho que o fenômeno político do trumpismo e do neofascismo que a gente vive hoje tem a ver com a crise sistêmica do capitalismo, porque o neoliberalismo, como política de aniquilação da capacidade do Estado de gerar bem-estar e solidariedade, né, e de transformação do Estado numa espécie de Estado SA, né, de um Estado empresarial, isso gera um profundo desamparo social em todas as partes do mundo em que essa política foi implementada. Nos Estados Unidos é uma delas e o próprio cinema de Hollywood documenta isso. Né? O desamparo social da população estadunidense é muito bem encontrável nos filmes dos Estados Unidos e no cinema. Né? Esse desamparo dá origem a uma frustração social muito profunda num mundo em que não existe uma alternativa clara sistêmica. Ao contrário do século XX, que a frustração gerada pelo capitalismo podia ser escoada para uma organização política que orientasse para o horizonte socialista, na atualidade, o horizonte socialista sobrou para aqueles que têm muita esperança na queda do poder do capitalismo. Né? Por mais que exista uma cultura política da esquerda que é socialista, que tem convicção, é difícil, convenhamos, falar hoje da expropriação dos meios de produção, né? de um partido comunista que vai fazer a revolução e a tomada do poder nos termos em que se falava um século atrás. Né? Os termos mudaram, as agendas mudaram, a esquerda precisou se renovar, se adaptar, e isso gerou uma crise de horizontes. Mas você está falando da esquerda em geral ou da esquerda ocidental? Porque como entra a China nessa equação? Pois é, a China também teve que se adaptar. Né? A China também criou as zonas especiais de exportação, também criou uma simbiose importante entre grandes empresários, aí sim, grandes empresários chineses e Estado. Né? Se for comparar o empresariado chinês com o empresariado cubano, é uma escala que muda a qualidade da coisa, né? A China também se adaptou aos novos tempos, de alguma forma criando espaços capitalistas para organizar a sua economia de Estado, né? E aí, eu acho que... Por que eu estou dando essa grande volta? Porque o fenômeno político do trumpismo precisa ser entendido nesse contexto econômico do desamparo, da ausência de alternativas e do fato de que o ódio vira um afeto político, para usar a expressão da moda, muito importante. E esse ódio é o que a gente vê acontecendo nas organizações políticas de extrema-direita e se disseminando pelo mundo. Né? Então, eu acho que essa é a diferença. O neoliberalismo dos anos 90, em relação ao dos anos 2020, nossa década, aprofundou o seu processo de crise sistêmica, aprofundou, depois de 2008, principalmente, aprofundou o desamparo social. Então, as economias em geral, às vezes até aparecem com baixa taxa de desemprego, como a nossa, mas é uma falsa baixa taxa de desemprego, porque tem muita gente que está uberizado, que está trabalhando com toda sorte de economia de plataforma e que não está sendo visível pelas taxas de desemprego. Então, existem taxas de desemprego muito maiores, na realidade, que são ocultas.
milhares de trabalhos de plataforma e microtrabalho que representam aquilo que se chama na literatura de bullshit jobs, que são trabalhos que não geram nenhum tipo de identificação, nenhum tipo de satisfação, que são hiper alienados. É o engenheiro que virou suco. Exatamente. E aí, isso gera ódio, isso gera frustração. E é nesse contexto que a direita agora está se reorganizando. Então, a direita tem uma enorme capacidade. O neofascismo é um subproduto do neoliberalismo. Esse é meu argumento, né? E agora, nessa década de 2020, ele está mais forte do que nunca e muito mais forte do que estava nos anos 90, por exemplo. Como isso repercute sobre Cuba? Porque talvez só seria inimaginável até que o primeiro governo Trump fizesse o que o segundo está fazendo. Porque conforme o fascismo tem base social e o Trump consegue se reeleger, e no Brasil a gente está correndo um risco de que isso aconteça também. Conforme o Trump consegue se reeleger e conforme também a justiça americana falhou em todos os sentidos ao não puni-lo pelos ataques ao Capitólio, ao contrário do que fez a justiça brasileira com Bolsonaro, né? Isso dá uma nova alavancagem institucional para o projeto neofascista do Trump. Concomitantemente com o genocídio em Gaza e com o avanço do Estado de Israel sobre a região do Oriente Médio, isso gera uma aliança diabólica, né, entre Netanyahu e Trump, que é muito difícil de parar, porque eles não respeitam a ordem internacional ruiu. Nesse sentido, não tem nenhum país que tenha capacidade militar ou até capacidade política de fazer frente aos crimes internacionais que Trump e Netanyahu e os seus estão cometendo, né? E nesse sentido, eu acho que Gaza foi um exemplo muito importante. Não é à toa que existe uma comparação do que está acontecendo em Cuba com o que foi feito em Gaza, porque é um cerco, né? Então, Gaza uma população cercada que foi bombardeada e com uma política de extermínio. Cuba está sob o cerco. E quando a gente vê notícias de hospitais sem luz, com crianças com dificuldade de acessar respiradores, por exemplo, ou com crianças que precisam de tratamentos oncológicos ou cirurgias em Cuba que não conseguem acessar, dá um efeito interno emocional na gente de pensar em Gaza, né? Porque como assim? As crianças estão sendo vítimas desse processo. É o limite da barbárie, da selvageria do imperialismo. Então, existe uma associação óbvia entre Gaza e Cuba. Quando a flotilha liderada pelo Tiago Ávila chegou em Cuba, teve um ministro do Estado de Israel que tuitou a respeito dele, para você ver como ele está odiado, né, pelo Estado de Israel, tuitou que aqueles terroristas estão chegando a Cuba, né? Então, o Estado de Israel está observando as conexões, né? E eu acho que existe uma incapacidade dos países que teriam poder para realizar respostas à altura de se organizar para fazer isso. Cada um está olhando para o seu próprio interesse e não está percebendo. Então, quando a Cláudia Sheinbaum, por exemplo, que todo mundo elogiou, que ela enviou toneladas e toneladas de ajuda humanitária para Cuba em janeiro, fevereiro. Ela não está enviando petróleo. E aí ela alega que não vai realizar nenhuma medida que prejudique a economia mexicana. Será que isso é certo? Né? Que tipo de solidariedade internacional é essa que não sacrifica ali nem 1 milímetro do próprio PIB para realizar uma solidariedade, para assegurar a vida dos cubanos? Né? Mesmo o Brasil, hiperlimitado na solidariedade internacional, porque estão sendo enviados desde 2023 toneladas e toneladas de medicamentos, de insumos agrícolas que o governo brasileiro envia via Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Saúde. Mas e o petróleo? Né? O Brasil é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. A gente está entre os 10 primeiros exportadores de petróleo do mundo. 40% do petróleo exportado pelo Brasil é exportado pela Petrobras. E por que a Petrobras não entra como um agente de solidariedade internacional? Né? Porque tem as eleições de 2026. Todos os cálculos mesquinhos. A Petrobras não poderia ser punida se fizesse isso por ter ações negociadas na Bolsa de Nova York? Poderia, mas aí o problema é anterior, que é quem governa a Petrobras, né? Quem
quem de fato tem poder de decisão sobre as ações da Petrobras? A Petrobras já há muito tempo se tornou uma empresa sequestrada por ativos estrangeiros, por acionistas estrangeiros, que não tem a maior parte das ações ordinárias, mas tem a maior parte das ações preferenciais e tem um enorme poder de decisão na empresa. Então, é uma empresa que não é mais estatal, ela está agenciada por interesses privados. Se ela fosse estatal, o governo teria a possibilidade de... Mas, de toda forma, será que um governo como o do PT seria capaz de fazer essa disputa? De, pessoal, a orientação agora da direção da Petrobras é que 0,5% do petróleo ou 0,01% do petróleo exportado pela Petrobras vai para Cuba. Quer dizer, isso não ia afetar os grandes lucros dos acionistas, mas iria ajudar não só materialmente, como simbolicamente o povo cubano. Então, acho que a gente vive numa ordem internacional que não respeita mais o direito internacional, que está sendo violentada constantemente por Israel e Estados Unidos, e que os países não estão se organizando para dar uma resposta à altura. Mesmo o envio do navio russo, né, que foi importante, furou o bloqueio, absolutamente fundamental. Do ponto de vista técnico, o petróleo que chegou em Cuba do navio russo anteontem corresponde a 1/3 das importações mensais de petróleo cubano. Então, ainda assim, é muito insuficiente. É suficiente para 8, 9 dias. É simbólico.